Adão foi o primeiro vilão de Hazbin Hotel e muitas pessoas adoraram ele pelo seu carisma e por de certa forma roubar a cena quando aparece. Ele era um dos personagens com maior potencial, porém, infelizmente, também foi um dos potenciais mais desperdiçados da obra. No vídeo que está aparecendo na tela, eu expliquei o porquê, na minha visão, o Vox é um vilão melhor que o Adão, mas aqui eu estou para explicar como eu acho que o Adão poderia ter sido melhor. Creio que um dos maiores erros que cometeram com o personagem era ter usado ele logo na primeira temporada, e pior, no primeiro episódio, sendo que ele poderia ser um dos últimos vilões e um dos maiores. Porém, ele foi o primeiro a ser derrotado, e ainda pior, ele morreu pra Nift. Pra Nift! E antes disso, ele foi humilhado pelo Lucifer. Criaram um certo hype pra batalha final, e tudo que ele fez foi derrotar o Alastor em uma luta que realmente foi até bem legal, apesar de ele agir de forma meio boba com os minions do Alastor, para logo em seguida ele ser humilhado pelo Lucifer e morrer pra Nift. É triste ver como um personagem com tanto potencial teve um fim tão patético. Creio que o Adão deveria antagonizar a segunda ou até a terceira temporada, e poderia ser um vilão de peso, um que nós não só gostássemos dele como muitos gostam do Adão, mas também poderia ser um vilão que a gente temesse ele. Imaginem, por 2 temporadas nós acompanhamos Charlie e seus amigos, o Hotel, personagens com que o passar dos episódios passamos a amar. Charlie faz amigos, ergueu o Hotel, derrotou adversidades que poderiam ser tanto vilões e antagonistas menores e os grandes vilões da temporada. Mas agora chegou algo que apresenta um risco nunca antes visto por ela. Agora quem iria contra ela e a redenção não seriam demônios qualquer, mafiosos ou até overlords, seria o próprio Adão, o primeiro homem, um homem que tem o posto de arcanjo, o líder dos exorcistas e um profissional em matar demônios. Vem como isso tem peso? Adão poderia ser uma ameaça que Charlie nunca enfrentou, algo que só de ser citado causaria medo e pavor. Não um mero demônio ou um soberano, é um maldito arcanjo. E não só isso, é um homem, o primeiro homem da história, que possui o cargo de arcanjo. Então imagina o quão importante e poderoso ele é. Um pequeno paralelo seria com o Buda de Shumatsu no Valkyrie, que é um humano que alcançou o posto de divino. Você vê como isso soa grandioso, como isso tem peso. Um humano que alcançou o posto de divino. E o Adão, um homem, o primeiro homem da história, um homem que alcançou o posto de arcanjo. Você vê como isso tem um peso. Mas na série ele é isso. Eu sou a porra do Adão, a pica primordial. Tudo quanto é rola partiu de mim. Eu não acho que ele ser carismático e até cômico faça ele um vilão pior. Ainda mais, o Vox é um vilão melhor que ele e também é carismático e cômico quando precisa. Mas eu acho que o Adão deveria ser mais ameaçador, causar mais impactos e medo ao núcleo principal, ou seja, Charlie e seu Hotel. Na temporada ele causou um medo e um impacto ao adiar os extermínios para 6 meses, depois para 1. Mas além disso foi só a batalha final. Eu creio que ele poderia ter sido mais ameaçador. Uma das formas disso seriam as ações que mostrassem ele sendo mais ameaçador, mas poderiam fazer com palavras também, fazendo que apenas com suas palavras e a presença dele já demonstrasse que ele é uma ameaça. Veg, inclusive, poderia ser uma forma de vermos mais do Adão e do que ele é capaz de fazer, já que ela foi uma exorcista. No vídeo em que eu disse que o Vox é um vilão melhor que ele, eu disse que a forma como o Vox exerce a ameaça é melhor, sendo uma capacidade de controlar as massas e uma ameaça à reputação e credibilidade do Hotel. Porém, o tipo de ameaça que o Adão exerce, sendo uma ameaça física, destrutiva, não é ruim, só acho que poderia ser muito melhor explorada com ele, para ser ainda mais ameaçadora. Imagine, Charlie está diante de uma ameaça que ela nunca viu, uma mais poderosa que todas que ela já enfrentou, diante do arcanjo que lidera o exército de exorcistas sanguinárias que massacraram seu povo por anos. O grande medo do inferno. Mas não só isso, ele pode fazer algo pior. Acabar com todos que Charlie preza, sua namorada, seus amigos, tudo. Se a série desenvolvesse melhor os relacionamentos entre os personagens, a ameaça do Adão, o relacionamento de Charlie e Veg, isso teria muito impacto. Além de que até a influência que o Adão exerce poderia ser melhor explorada. Se o Vox na segunda temporada já causou grandes problemas ao Hotel com sua influência como overlord da mídia, imagine o que o Adão poderia fazer com a influência dele como arcanjo. Ele poderia dar um grande trabalho para Charlie e seus amigos justamente por ser um arcanjo e por isso ter uma grande influência no céu. E como ele tem nas suas mãos a liderança do exército de exorcistas e uma grande influência como um arcanjo,
A influência da Charlie como princesa do inferno não seria muito útil, pois ele justamente está na hierarquia do céu, e a influência da Charlie não seria muito eficaz contra ele. Então isso poderia ser ainda melhor aproveitado, com essa grande influência que o Adão pode exercer na política do céu, como líder do exército de exorcistas, contra a Charlie. Mas infelizmente não aproveitaram isso muito bem, ou quase nada. E a batalha final, ele lutou com o Alastor em uma luta bem legal, mas foi completamente humilhado pelo Lúcifer. O problema não foi ele perder, mas ele não ter nem representado um desafio. Imagine uma luta épica entre o Lúcifer e Adão, o primeiro homem contra o demônio, contra aquele que roubou sua primeira esposa e que foi responsável pela maldade no mundo, e Lúcifer, o rei do inferno, querendo proteger sua filha. Poderia ser uma luta com um grande peso e uma luta épica. Até mesmo poderíamos crer que em algum momento Lúcifer poderia perder, mas no fim o Adão perderia. Mas não sem causar grandes estragos, não só destruindo o hotel como ele fez na série, mas até mesmo eliminando muita gente, deixando Lúcifer ferido e abalando tudo. Ele morreria no fim, mas teria um fim digno de um vilão como ele, e não isso. Nifty! Eu não sou um escritor. Eu só acho que o Adão poderia ser melhor explorado como um dos personagens com maior potencial da obra. E aqui eu, um mero leigo, só apresentei como eu acho que isso talvez poderia ter sido feito. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Dê o like, se inscrevam, compartilhem. Deus abençoe e adeus.